Paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Salmos 119. Versículo 105. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Na época no Antigo Testamento era comum, né? Não havia luz elétrica. Era usado uma lamparina. Todo mundo sabe como que era uma lamparina. É um recipiente com óleo, com pavio, aí colocava fogo. Essa luz produzida por essa lamparina, não era muito forte, mas ela era suficiente para iluminar, ajudar a pessoa a encontrar o caminho certo. Aqui no Salmo 119, o salmista ele compara a palavra de Deus a uma lâmpada. A luz que a palavra emite não visa cegar ou atrapalhar ninguém com um brilho muito intenso, mas ela indica com clareza e segurança o caminho a seguir. Infelizmente, muitos estão na escuridão total, perdidos, não conseguem enxergar o caminho da salvação. Sem a luz da palavra de Deus, tomam diversos caminhos que conduzem à perdição. Quando permitirmos que a luz da palavra penetre em nosso coração, logo descobriremos o teu nome. Te adoramos, estamos aqui para te louvar, Pai, engrandecer o teu nome, te adorar, Senhor. Abençoamos, Pai, todos que estão aqui, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando. Abençoa o pessoal do louvor, Pai, o pastor que vai ministrar da tua palavra, Senhor. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Digno Ele é, amém? De todo aplauso, amém? De toda exaltação. Ele é digno. Amém, igreja? Bom dia! O Senhor é bom! O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Vamos declarar junto com os anjos que Ele é santo. Ele é santo. Digno de toda honra. Digno de toda exaltação. Digno de todo louvor. E não só quando eu estou bem. Em todo tempo o Senhor é digno. Você está respirando, amém? Você está aqui, está vivo, está respirando. A palavra é bem clara. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você está com dor, louve ao Senhor. Se você está bem disposto, louve ao Senhor. Se você está muito contente com o que está acontecendo na tua vida hoje, louve ao Senhor. Se você está abatido, triste, louve o Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos louvar junto então. Louve o Senhor com todo o seu ser. Não só com as vozes, mas com todo o seu ser. Exalte Ele com palmas. O Senhor está te olhando, está me olhando. Por que não dar a Ele o seu melhor sorriso, mesmo no meio da dor? Porque Ele é bom. Santo, 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 santo.
que está recebendo. Louve seu nome para sempre. Louve, igreja. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Te louvamos, Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvor seja dado a Ele. Louve, louve, você que tem voz, louve, louve, exalte, ergue a sua voz, igreja, para louvá-lo. Louve seu nome para sempre. Louve, louve a Ele, Jesus. Louve, exalte ao Senhor, Ele é digno. Louve seu nome para. Mais uma vez, louve a Jesus. Louve, louve, exalte ao Senhor, Jesus. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, louve e se alegre louvando. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Nome maravilhoso, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos louvando Ele Todo-Poderoso. Aleluia. Você sente alegria quando louva? Você se enche da presença gloriosa dele quando louva? Se você não se alegra é porque você não está louvando. Porque todo ser que louva é cheio da alegria do Espírito Santo. Oh! Obrigado, Senhor. Obrigado. Em todo tempo nos renovando. É só abrir a boca, igreja. Baixinho ou bem alto, tímido ou bem expansivo, assim como eu, do seu jeito. Mas é só abrir a boca e se abrir para adorá-lo. E tudo muda em nós. Ele nos enche. Como é bom adorar o Senhor. Como o Senhor é bom, Pai. Como o Senhor é bom. Tu és tudo que eu mais quero. No meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir
secreto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Adorado e desejado, Pai. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Oh, Deus amado, desejado, adorado, adorado nesse lugar, adorado mais que tudo nesse lugar. Nós te amamos, Senhor, eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor, com todo o meu ser, eu te amo. Adoro, Senhor. Aleluia, aleluia. É bom estar com Ele, é bom adorá-lo. Amém? Amém? Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Bom dia, irmãos. Louvores maravilhosos, né? Só queria pedir aos irmãos que tocassem um pouquinho mais baixo.
pouco alto o som, né? Para a nossa realidade aqui. Maravilhoso, louvor maravilhoso. Continua maravilhoso, né? Alto, baixo, é maravilhoso. Mas uma reguladinha para baixo ajuda um pouco, né? Irmãos, cadê a criançada? Crianças. Crianças. Eita! Cadê as crianças que estão conosco hoje? Chega para cá, essa criança aqui. Nós temos visitante hoje, né? Tem visitante hoje. Me deram aqui o papelzinho, né? E eu pus aonde mesmo? Aonde eu pus o papelzinho da visita? A irmã Fabiana me passou. Achei. Nosso irmão André Luiz, a Luíse e o André Lucas. O André Lucas. Olha o André lá, ó. Nosso conhecido novo aí. Quem vai dar um tchau para o André Lucas lá, irmãos? Dá um tchau para o André Lucas, todo mundo. Tchau não, você vai ficar, caboclo. Glória a Deus, né? Depois a mamãe, né, com jeitinho, se quiser trazer ele aqui na frente também, ou levar lá no fundo, na escolinha, daí. Só não vai assustar o menino. Só não assusta ele, né? Amém. Hoje tem mais cacique do que índio aqui, né? Tem dia que vem aquela penca de criança, tem dia que vem menos, vem mais às vezes de manhã, às vezes vem à noite. Então está aqui hoje a Duda, né? Não? A Manu? Então tá bom. Passa na frente, Manu. Elô, fica aqui atrás Isso, fica atrás dela. Os pequenininhos sofrem, né? Fazer o quê? Nós vamos ouvir as crianças que vão ler a palavra e vão orar. Amém? Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Hoje eu vou ler Salmo 94, versículo 1. Ó Senhor, Tu és Deus que castiga, mostra a Tua ira. Vou ler novamente. Ó Senhor, Tu és Deus que castiga, mostra a Tua ira. Agora eu vou orar. Feche os olhos. Senhor, abençoa todo mundo. Abençoa a aulinha que vai ter. Abençoa o culto que vai ter aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poxa vida. Deus te abençoe, né? Mais para frente um pouquinho. Isso. Tá animadinha, tá? Hoje? Uhum. Fala assim, bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Pai, Senhor. Pergunta para ele, está tudo bem? Tá tudo bem? Diga, vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé? Eu vou orar o Pai Nosso. Eu vou orar, Pai Nosso. Pode orar. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha aí teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia hoje. Perdoa nossa dívida, assim como nós perdoamos nós devedores. Nós dai cair tentação, mas não somos mal. Por teu reino, o poder, agora para sempre. Amém. Amém. Palmas para Jesus. Então tá bom. Deus abençoe. Vamos lá, o Zequinha que vai dar aula hoje. Glória a Deus, né? Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe. Essa pequena sementinha que é lançada lá no coração de uma criança faz uma grande diferença no
no futuro, né? Essa pequena semente que é lançada. Estamos vendo o Daniel lá atrás hoje. É tudo novo aqui. Ele fica numa curiosidade, né? Ouvindo com atenção e prestando atenção nas coisas. Glória a Deus. Irmãos, nós não temos como deixar de fazer referência à palavra de sexta-feira na macrocélula, a palavra do pregador convidado, irmão Dionísio Tersarioli. Não temos como deixar de fazer referência na palavra que ele trouxe na macrocélula. Tivemos na sexta-feira a terceira macrocélula do ano, um total de 4. No dia 20 de dezembro, se Deus permitir, nós vamos ter a última macrocélula, a reunião das células, e nós oramos a Deus e pretendemos que seja uma reunião abençoada dos grupos pequenos, porque Deus tem feito coisas maravilhosas nesses pequenos grupos. E o irmão Dionísio Tersarioli, ele falou basicamente do perigo da gente olhar na direção errada. Ele falou sobre a chegada do povo para entrar na Terra Prometida, e ele falou que da visão equivocada de 10 pessoas contra 2, a visão equivocada de 10 eleitores contra 2, o povo perdeu 38 anos no deserto. Perdeu literalmente, porque a única função desses 38 anos a mais é que aquela geração morresse e os filhos crescessem para entrar na Terra Prometida. Essa é a única serventia do deserto. Por quê? Porque o povo saiu do Egito, estacionou no deserto ali do Sinai, e por 2 anos Moisés deu para aquele povo uma legislação, uma organização, inclusive militar, e dali para entrar na Terra Prometida eram 11 dias de caminhada, só 11 dias de caminhada. Saíram do Egito, pararam ali no deserto do Sinai e receberam um curso intensivo de 2 anos. Porque eles eram escravos, eram um bandão. E eles receberam uma organização para ser uma nação forte, inclusive militar, tudo direitinho. E dali, para chegar na Terra Prometida, eram 11 dias. Esses 11 dias se transformaram em 38 anos a mais. Só por causa de uma coisa. Só porque eles olharam para a direção errada num determinado momento. Quantos de nós aqui estamos caminhando por uma estrada muito mais longe do que seria preciso? Está cheio. Eu vejo isso todo dia. Pessoas pegando um caminho mais longo só por olhar para a direção errada num determinado momento da vida, da existência. O irmão Dionísio trouxe 2 ilustrações interessantes. Primeiro ele falou o porquê que eles pegaram a direção errada. Porque Moisés mandou 12 espias
Moisés pegou um líder de cada tribo de Israel, 12, mandou para a terra para dar uma olhada. Irmãos, eu aprendi há muito tempo que na obra de Deus, quando não há quem diga o Senhor falou, a gente diz vamos votar. E daí está feita a cagada. Credo, pastor, não fala cagada, está gravado na internet. Falo. Nós temos que falar cada vez mais claras as coisas, para todo mundo entender. Quando não há quem diga o Senhor falou, a gente diz, vamos votar. E daí, ferrou geral. Na obra de Deus, sim. A obra de Deus não é uma democracia. Na obra de Deus, se presume que Deus dirige através da sua palavra. E eles fizeram isso. Vamos votar, vamos fazer uma votação. Aí foram lá dar uma olhada na terra. Trouxeram um cacho de uva de lá, 2 homens para carregar o cacho de uva. Olha o tamanho do cacho de uva. Não dava para um homem só. Botaram numa verga e trouxeram numa verga, porque senão era muito grandão o cacho de uva. Mas eles ouviram falar que lá tinha gigantes. Eles ouviram falar que naquela terra tinha gigantes, os filhos de Anak. E eles preferiram dar atenção para uma notícia e não para o cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar. Quem entendeu? Eles viram gigantes lá? Não. Eles ouviram falar. Eles ouviram falar que tinha gigantes. Mas eles preferiram ficar com a fake news. Eles preferiram ficar com a notícia. Eles sofreram por antecedência. Eles sofreram por antecipação. Mas eles não olharam em nenhum momento o cacho de uva que eles estavam trazendo, que precisava 2 homens para trazer, para não estragar. E quando a gente elege o problema como sendo maior do que a provisão de fé, a provisão de Deus, a gente se ferra de verde, amarelo. E a coisa fica cada dia pior, quando eu olho na direção errada. Ao invés de olhar para o cacho de uva que precisava 2 homens para carregar. Meu Deus, o cacho de uva já diz tudo. Aquele cacho de uva já diz tudo. Não diz, irmãos? Sobre a terra? Não, mas tem uma notícia aí que tem gigante. Tem uma notícia aí da mula sem cabeça. Tem uma notícia aí do não sei o que lá. Eles ficaram com a notícia. Aí fizeram uma votação. E na votação deu 10-2. 10-2 para não entrar na terra. E um dos versículos mais tristes da Bíblia está lá no livro de Números, que trata desse assunto, quando o Senhor diz a Moisés, vira para o deserto. Vira para o deserto. Vira para lá. E vamos esperar esses incrédulos, essas mulas paralíticas, vamos esperar essas bestas morrer, porque eles precisam morrer para mim poder te abençoar. Tudo por olhar para a direção errada, num determinado momento da vida. E o doutor Dionísio falou aqui aquelas duas ilustrações, tão bacana que ele contou, né? Eu gostei muito daquela do moranguinho. O sujeito correndo, um urso correndo atrás dele para pegar ele, o urso correndo atrás, e o urso correndo atrás para pegar ele, e ele tropeçou e caiu num precipício. E se agarrou numa raiz.
E o urso ali em cima babando para pegar ele. E quando ele olha para baixo, 2 onças. 2 onças lá pulando, querendo pegar o pé dele. Sou eu. É você. Somos nós. Aí, de pendurado naquele penhasco, ele olha para o lado. O que ele viu mesmo? Um morangão, assim. Um morangão silvestre. Né? E ali, de pendurado, com o urso em cima e 2 onças embaixo, ele fez um esforço e comeu o morango. Pegou o morangão silvestre, vermelhão desse tamanho, e comeu o morango. Isso significa olhar para a direção certa em determinados momentos da vida. Tinha uma irmã que frequentava a nossa congregação aqui, que hoje não frequenta mais, mas ela conta uma história interessante, que ela andava preocupada, apavorada, desesperada, preocupada e desesperada. Aí ela estava num culto, um servo de Deus se aproximou dela e falou assim: irmã, eu não sei quem é a senhora, me desculpe, eu só tenho uma palavra de Deus para a senhora não é Jesus Cristo, viu? E saiu e foi embora. A senhora não é Jesus Cristo, a senhora não é o Redentor do mundo. O que aquele homem de Deus estava querendo dizer para ela? A senhora vai se lascar, minha irmã. A senhora vai se implodir desse jeito. A senhora vai se acabar. E o problema continua. Ou seja, olha para a direção certa, caramba. Tem um urso em cima? Tem. 2 onças embaixo? Tem. Olha o morango ali do lado. Vamos dar um jeitinho de comer esse morango? Eu vou ler com vocês o Salmo 37. Salmo 37. Vamos ler um pouco. Está aqui no telão, vai ser colocado no telão. Mas você pode ler na tua Bíblia também, não é proibido, não paga nada, não. Isso é só para facilitar a vida dos irmãos. Salmo 37, vamos ler alguns versículos. Vamos ler aqui uns 11 versículos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio.
procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Digo amém. Do que trata esse salmo, basicamente? Depois você lê o resto lá em casa. Enquanto amolece o macarrão lá, você lê o resto. Do que esse salmo trata? Da prosperidade dos maus e da dificuldade enfrentada muitas vezes pelo justo. O pecador ficando rico, o pecador se enchendo de dinheiro, tendo uma vida boa. E o justo, muitas vezes, aquele que teme a Deus, debaixo de uma luta num deserto danado. É disso que trata esse salmo. Da prosperidade dos maus e da dificuldade enfrentada, muitas vezes, pelo justo. Isso é um problema sério. E tem um outro salmo aí que eu queria ler um pedaço dele também, o 73. Até o título dele é bem objetivo, né? O problema da prosperidade dos maus. O problema da prosperidade dos maus. E aqui no 73, a coisa pega mais ainda, porque o salmista diz assim, ó: com efeito, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Quanto a mim, porém, ele começa dizendo, realmente Deus é bom para Israel e para aqueles que têm o coração limpo. Mas eu, quase me resvalaram os pés. Ó, quase que eu escorreguei. Escorregar na Bíblia é se desviar, é cair da graça de Deus. Quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Faltou pouco, hein? Porque eu invejava os arrogantes. Ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam as fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra o céu desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz o ímpio, irmãos, e diz o ímpio que prospera. Ele diz o quê? Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Agora no versículo 13, olha que ponto que chegou o salmista, quando ele começou a considerar esse assunto. Ele diz, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na iniquidade, ou na inocência. Ele diz, eu estou servindo a Deus à toa. Eu sou um panaca, um trouxa. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã eu sou castigado. Versículo 15.
se eu pensara em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Quer dizer, ele diz assim, se eu for falar o que eu estou pensando a respeito de Deus, a respeito da fé, eu vou escandalizar a congregação. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Aí no versículo 17 ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que eu entrei no santuário de Deus. Até que eu fui orar. Até que eu fui estudar a palavra. Até que eu fui buscar o fundamento de todas as coisas. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. E aí ele continua, você pode ler na tua casa o resto, não tem problema nenhum. Escuta aqui, eu quero fazer uma pequena, algumas considerações rápidas sobre isso aqui. Nós estamos falando sobre o perigo de olhar para a direção errada. Amém, irmãos? Sobre isso que nós estamos falando. Já me lembrei aqui da palavra do Dr. Dionísio, sexta-feira, das ilustrações muito sábias que ele trouxe. E eu quero dizer para vocês o seguinte, esse problema continua sendo atual. Essa inveja nem sempre declarada daquele que prospera e que não anda no caminho do Senhor. Quero dizer aos irmãos que no Velho Testamento, esse parecia ser um problema insolúvel. Insolúvel quer dizer sem solução. No Velho Testamento, esse era um problema sem solução. Por quê? Porque no Velho Testamento, o sinal mais evidente do favor de Deus para alguém ou para uma nação era a prosperidade material. No Velho Testamento era isso. O sinal mais evidente do favorecimento de Deus a uma pessoa ou a um país era a prosperidade financeira, era o dinheiro daquela pessoa ou daquele país. Sempre que Deus falou, lá na Bíblia, que Ele abençoou Abraão, que Ele abençoou Isaque, que Ele abençoou Jacó, pode prestar atenção. A prosperidade financeira acompanhava aquele povo. Então, isso se tornou um problema insolúvel. Porque se o sinal da bênção de Deus era a prosperidade material, por que aquele que não é de Deus está próximo e eu que sou de Deus estou matando tatu a grito, jacaré a beliscão e rinoceronte a tapa? Por quê? Problema sem solução. No Velho Testamento. Uma equação sem solução. Até que veio Jesus. Até que veio Jesus. Bom, agora nós vamos começar a entender algumas coisas. Até que veio Jesus, irmãos, e aqueles que abraçaram a fé em Jesus, descobriram o quê? O que nós descobrimos? Eu descobri. Você já descobriu ou não? Eu já descobri. Isso para mim já está resolvidinho na minha cabeça. Chega Jesus e aqueles que abraçaram a fé descobriram que, além,
muito além da prosperidade material, que é considerada aqui pouco. Lembra do estudo de pouco e de muito? Além da prosperidade material, aguardamos coisas melhores, coisas maiores, pertencentes à eternidade. Hoje nós descobrimos que o desempregado precisa de Jesus para ser salvo, que o pobre precisa de Jesus para ser salvo e que o dono da Conte precisa de Jesus para ser salvo. E o Bill Gates precisa de Jesus para ser salvo. Senão ele morre, o caixão dele pode ser de jacarandá, pode ser revestido de ouro, mas ele não leva uma agulha para o lugar para onde nós vamos. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Mas isso depois que Jesus veio. Depois que Jesus veio para nos anunciar o reino dos céus. O reino de Deus. Depois que Jesus veio nos anunciar que a função da igreja aqui, a função do crente é colonizar o planeta Terra. Na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade aqui na terra, do jeito que é feita no céu. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma colônia que é estabelecida aqui na terra. O cristão está aqui colonizando, ganhando territórios, ocupando novos territórios, para que aconteça aqui o mesmo que acontece lá no reino dos céus. Mas isso nós descobrimos depois que Jesus veio, que além, muito além da prosperidade material, aguardamos coisas melhores, pertencentes à eternidade. O dia que o teu coração parar de funcionar, o dia que o teu pé amarelar e botarem uma etiqueta no teu dedão lá no IML, aguardando identificação, aqui, ó. Se você não tiver uma perspectiva eterna em Cristo, e você pode ter, e você deve ter, e não custa nada. E não custa nada. Não custa nada. Custa apenas uma escolha, custa a tua fé. Se você não tiver essa perspectiva do eterno, nada aqui vai ter valor naquele momento em que você passar para outra dimensão da vida. Isso nós aprendemos depois que Jesus veio, porque até então era uma equação sem solução, a prosperidade dos maus. Mas Jesus veio e nos mostrou o que é ser rico, o que é ser próspero. Ser rico e ser próspero é ter a certeza da vida eterna. E o que você tem que fazer para ter essa certeza? Absolutamente nada, porque tudo é por recebimento. Se a salvação não fosse oferecida de graça, ninguém poderia comprá-la. Não tem como comprar a salvação. Se a salvação não fosse oferecida para você, seu Marlon, gratuitamente, você não teria o que fazer para adquirir. Paulo diz que nós fomos comprados não por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro incontaminado, que se ofereceu por todos nós. Apocalipse 2, verso 8 e verso 9. Eu gosto muito disso aqui, irmãos.
Eu gosto da Bíblia toda, mas tem umas passagens que... Apocalipse 2, 8 e 9. Aquelas cartas que o Senhor Jesus enviou para as 7 igrejas da Ásia, né? Bacana aquilo, né? Cada igreja daquela, irmãos, representa um período da Igreja de Cristo na Terra, né? Muito bacana esse estudo, nós já fizemos aqui na igreja. Precisa fazer de novo. Mas aqui no versículo 8 e no versículo 9, uma carta enviada à igreja em Esmirna. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu não vou ler o resto, apenas esse versículo 9. Eu conheço a tua pobreza. Eu já falei para vocês aqui que eu fui estudar na língua original essa expressão aqui, pobreza. A pobreza desse pastor dessa igreja. Ao anjo da igreja de Esmirna. O anjo da igreja é o pastor da igreja, irmãos. É o líder, é aquele que Deus levantou para estar lá na frente. E o Senhor Jesus manda uma carta dizendo ao anjo da igreja em Esmirna: eu conheço a tua pobreza. E eu fui atrás dessa palavra pobreza. Na língua original é indigência. Indigência. Você sabe o que é um indigente? O pastor daquela igreja sofria tanto, era tanta perseguição, a batalha era tão grande, que aquele homem chegou ao ponto da mendicância, da necessidade extrema. Aí vem o Senhor e diz assim: mas você é rico. Aleluia. Digam glória a Deus. Então eu pergunto, quem é o rico e quem é o pobre? Nesse mundo aqui. Rico é aquele que tem Jesus Cristo, o recebeu como Senhor e Salvador, passou pelas águas do batismo, em obediência à palavra dele, porque se não obedecer também a palavra nada feito, nada feito. E o seu nome é escrito no livro da vida, naquele momento. Essa pessoa não vai entrar em juízo. Mas como está em João 5,24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, disse Jesus, já tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Esse é o rico. Esse é o rico. 2 amigos foram no enterro de um outro amigo milionário, bilionário. 2 amigos. E na saída do enterro, do cemitério, os 2 conversando, o nome desse amigo era Aristóteles Onassis. Um argentino de nascimento, de origem grega, e que tornou-se, naquela crise do petróleo dos anos 70, o maior transportador e negociador de petróleo do planeta. E na saída do enterro, um amigo falou para outro: quanto você acha que ele deixou? Se referindo ao QSJ, né? Quanto será que ele deixou? O outro falou: tudo. Quanto será que ele deixou? Deixou tudo. Não sei quanto. Não interessa quanto. Seja lá quanto for, ele deixou tudo.
Mas aquele que tem Jesus no coração, Jesus disse, aquele que o Pai me dá, ninguém os tira de mim. Aleluia. E na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, Jesus diz, Pai, eu quero que estes que tu me deste estejam comigo e vejam a minha glória, a glória que eu tenho contigo desde a fundação do mundo. Eu quero que eles estejam comigo onde eu estiver. Esse é o rico. Quanto que tem no banco? Não interessa. Não. Para as coisas eternas, isso não interessa absolutamente. Está fora de questão. Ah, mas eu preciso trabalhar, pastor? Sim. Eu preciso ser previdente? Sim, pastor. Sim, irmão. Ah, mas eu preciso cuidar da minha família? Sim. A Bíblia diz que aquele que não cuida da família negou a fé. E é pior do que o infiel. Tudo bem. Mas esse conceito de riqueza e de pobreza era antes de Jesus chegar. Hoje é outro. A prosperidade material, irmãos, deixou de ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. O primeiro lugar. Deixou de ocupar. E, consequentemente, o primeiro lugar nas preocupações. Se isso não é mais o primeiro lugar na minha vida, também não é o primeiro lugar nas minhas preocupações. Nos meus alvos, nos meus objetivos de vida. Hoje de manhã, juntamente com os líderes, nós estamos orando aqui. A partir de 7h30 da manhã tem oração, irmãos. Quem quiser vir, pode vir. Não é maçonaria aqui não, viu? A porta está aberta. Pode entrar qualquer um aqui para orar. Não é secreto, não. Né? Pode vir. Acorda cedo domingo, fica olhando para a cara da mulher. Mulher não aguenta você mais. Levanta, vem para a casa de Deus. Vamos orar. Vamos buscar um rumo. Vamos buscar uma luz, uma direção de Deus. E eu estava agradecendo a Deus aqui. Eu dobrei meu joelho aqui com os irmãos que estavam aqui comigo, os líderes, e eu estava agradecendo. Porque um dia eu recebi um ensinamento na minha vida. Um ensinamento bíblico. Um dia um pastor abençoado me ensinou. Aquilo que o Senhor falou para Moisés lá no Egito. Ó Moisés, ensina o meu povo que tudo que abre a madre é meu. Todo o primeiro é meu, o primogênito é meu. É por isso que vocês são meus, porque eu matei todos os primogênitos do Egito e não matei os primogênitos do povo de Israel. Portanto, se eu não matei, é meu, porque eu podia ter matado e não matei. Então é meu. O primeiro é meu. Moisés, você quer que esse povo seja abençoado? Ensina para eles que o primeiro é meu. O primeiro de tudo, do dinheiro, do filho, do tempo, de tudo. O primeiro é de Deus, é consagrado ao Senhor. Eu estava agradecendo a Deus aqui. Por que eu estava agradecendo a Deus? Porque eu tive esse entendimento. Vocês sabem que nos meus 46 anos de ministério, eu fiquei 10 anos apenas fazendo conferências, apenas itinerante. Viajei, Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Fui para a Europa 3 vezes a convite de irmãos para pregar o Evangelho. E às vezes eu estava fazendo uma conferência numa igreja, e geralmente era sexta, sábado, domingo, né? E no sábado à noite terminava o culto, eu dizia, pastor, que hora eu trabalho amanhã de manhã na igreja? Ele dizia, não, menino, amanhã é dia de dormir. Pode ficar tranquilo, durma à vontade, é só à noite. Mas eu não fui ensinado assim. Eu aprendi a palavra, que o que abre a madre é de Deus, o primeiro é de Deus. O primeiro dia da semana, o primeiro horário no dia da semana é de Deus. E eu dizia, pastor, tem alguma igreja aqui por perto que tenha um trabalho domingo de manhã para mim ir? O pastor olhava, credo, mas
Eu estou fazendo conferência na igreja dele e ele está perguntando se tem culto em outra igreja. Quantas vezes eu fui numa igreja batista? Quantas vezes eu fui num culto da igreja presbiteriana, luterana, num domingo de manhã, estando fazendo conferência lá naquela outra igreja? Por quê? Porque eu fui ensinado que o primeiro é de Deus. Você quer ir bem? Dá o primeiro para Deus. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida e em todas as coisas. Então a prosperidade material deixou de ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E, consequentemente, o primeiro lugar nas preocupações, alvos e objetivos da vida. O primeiro é Deus. Diga, o primeiro é Deus. Diga, o primeiro é para Deus. Diga, Ele é o Senhor. Ele é digno de honra. Diga, eu preciso honrar a Deus, oferecendo a Ele o primeiro. Essa semana eu assisti um vídeo que eu já repeti, já vi umas 20 vezes, de um homem falando do segredo de ajudar os outros. Ele falou que nós nos preocupamos às vezes de ajudar a África, de ajudar o Tibete, de ajudar a Venezuela, e não esquecemos da esposa, dos filhos. A primeira ajuda tua, ele falou, ajuda é assim, ó. Você está vivendo uma vida apertadinha, assim, apertadinha, tá. Aí, ok, daqui a pouco dá um espacinho que você pode ajudar alguém. Quem que você tem que ajudar primeiro? A esposa, no caso do homem. Primeiro a esposa. E depois da esposa. Aí dá uma folguinha melhor assim, ó. Você pode ajudar um pouco mais. Quem que você vai ajudar? Os filhos. Primeiro a esposa, viu? Primeiro o cônjuge. Depois dá uma folguinha, os filhos. Opa! Aí dá um espacinho maior para ajudar. Aí você vai olhar para alguém da tua família, você vai olhando para a comunidade, você vai expandindo aquelas ajudas. Mas primeiro, a casa, nessa ordem. E eu me deliciei vendo o vídeo daquele homem sábio falando a esse respeito. Então, meus irmãos, o primeiro é para Deus. Digam glória a Deus. Diga para a pessoa do lado, o primeiro é para Deus, hein? Diga para ele em todas as áreas. Espiritual, emocional, financeiro, primeiro é para Deus. E depois você vai o quê? Expandindo a tua área de ajudas conforme as condições que Deus te der. Digam amém, irmãos. Glória a Deus. Agora, nós temos necessidades de ordem material, não temos? Temos. Temos necessidades de ordem material. Temos sonhos, não temos sonhos? Projetos. E nós somos bombardeados diariamente com a mensagem materialista e consumista. Então você tem que ser uma pessoa resolvida com relação a essas coisas. Bem instruída na palavra de Deus. Você tem que entender que o rico é o rico para com Deus. Que o primeiro é para Deus. E depois você vai expandindo as áreas de ajuda, de colaboração, conforme a prosperidade tua, nessa ordem que eu falei. Mas nós temos necessidades de ordem material, somos bombardeados
diariamente com a mensagem materialista e consumista. E se não tomarmos cuidado, nós vamos começar a olhar na direção o quê? Errado. Você precisa ser uma pessoa resolvida com relação a isso. Porque senão, na hora de receber o bombardeio do consumismo, do materialismo, você vai se perder na neblina aí e vai começar a olhar na direção errada. Rapidamente, vamos ler Êxodo aqui, 14, versículo 11. Êxodo 14, 11. Vou procurar na Bíblia aqui. Tá? Diz assim: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Vocês não acham que eles estavam olhando na direção errada? Olha só. A pior coisa na vida de uma pessoa é a cegueira. Tanto no plano físico como no plano espiritual. É a pressa. Quem tem pressa come cru, diz o ditado. E esse povo, eles queriam uma terra prometida assim já, como café solúvel, instantaneamente. Primeiro problema, leva nós de volta, lá tinha cemitério, aqui não tem. Ainda Êxodo 16, versículo 3. 16, 3. O doutor Dionísio falou muito sobre essas coisas aqui na sexta-feira. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. O que vocês acham? Que eles estavam olhando para o lado certo ou para o lado errado? Números 11, versículo 5. Essa aqui é boa. É muito boa. Você sabe que não é difícil você distinguir um tolo, né? Um tolo de uma pessoa sábia, né? A gente convive com tolo noite e dia, né? Não é difícil você distinguir. Porque ele se expressa, né? A tolice se expressa. Olha aqui, ó. Números 11, versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Eles diziam que comiam de graça lá no Egito. De graça, irmão. De graça. Veja o imediatismo das pessoas. Quando Deus tirou eles de lá, dos 430 anos que eles passaram lá, depois que José morreu com 112 anos, parece. Depois de José foi escravidão, irmãos. Cacete no peão, chicote. 300 anos de escravidão. O Senhor apareceu a Moisés e disse: eu tenho ouvido o gemido do meu povo. O gemido do meu povo subiu até mim. E eles vão jogar na cara do Moisés no deserto que eles comiam de graça lá.
Ingratidão, rebeldia, tudo porque eles estavam olhando na direção o quê? Errada. Adão e Eva olharam para a direção errada e começaram a ouvir a música errada, começaram a ouvir o tambor errado, a voz errada, e se deixaram levar pela conversa envolvente e até convincente da serpente. Todos sabem no que deu, né? Então, o salmo que a gente leu, 37, diz assim no versículo 1: não fique indignado. Quer dizer, não se preocupe demais, né? Não tenha inveja dos outros. O que é inveja? Inveja é uma mistura de ódio e desgosto pela prosperidade e pela alegria da outra pessoa, associada à incompetência. Isso é inveja. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho. Não fique irado. Abandone o furor. Não te impacientes. Isso aqui tudo é resultado de olharmos na direção errada. E as soluções de Deus para a nossa vida não vêm desse lado, para onde a gente está olhando. Tem um ditado no Japão que diz assim: olhando para o leste, você nunca verá o pôr do sol. Aqui também, né? O pôr do sol é no oeste, né? Ei, mano. Sim ou não? O sol não se põe lá? Aí você fica olhando para cá. Aquela besta quadrada, querendo ver o pôr do sol. Não vai ver nunca. Não vai ver nunca o pôr do sol olhando na direção errada. Finalizando então, diante dos paradoxos da vida, dos desafios, dos tropeços, das tristezas, dos fatos inexplicáveis, das incompreensões, dos desastres, das perdas, das tragédias, das catástrofes e até das bênçãos, nós devemos olhar para o lado certo. Porque é o seguinte: o sofrimento, se você não tomar cuidado, ele te destrói. Mas a prosperidade, se você não tomar cuidado, ela te estraga. Sofrimento destrói, se você não tiver acima deles, não tiver defesas acima dele, ele te destrói. Mas a prosperidade te estraga. Prosperidade estraga. Geralmente uma pessoa passando dificuldade, ela faz campanha, ela vem na igreja, ela chora, traz o filho pequeno, enrola numa coberta, está caindo geada, mas ela vem para não quebrar a campanha. Dá uma melhorada, forgou um pouquinho, o pila forgou um pouquinho, já... Né? O neném estava com tosse, então não pude ir. Está muito frio. Deus sabe. Tem a turma do Deus sabe. Deus sabe. Então o sofrimento destrói, mas a prosperidade estraga. Quando Deus não é o primeiro. Primeirão lá. Deus é que nem o Flamengo, irmãos. Atualmente. Quantos pontos na frente do segundo lugar aí? Montão de pontos. Né? Flamengo. Quando Deus não é o primeirão da parada, acontecem essas coisas. Confia no Senhor, diz o verso 3. Faça o bem, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor,
Entrega o teu caminho, entrega. Quantos policiais tem aqui? Quem é da força policial? Tá louco? Deus o livre. Esse versículo lembra da polícia. Entrega o teu caminho, entrega. Mão para a cabeça, negão. Entrega-te ao Senhor. É mão para a cabeça. Glória a Deus. Descansa. Irmão, guarda essa frase aqui, Faça hoje o que você fará quando chegar a sua resposta. Isso é descansar em Deus. É fazer hoje o que você faria quando chegar a tua resposta da oração. Ela não chegou ainda, mas você já descansa hoje. Fé. Digam glória a Deus. Espera no Senhor. Irmãos, o pastor prega como se tudo isso fosse fácil. Eu não estou falando que é fácil. Jesus não falou que é fácil. Não. Mas esse é o caminho daquele que teve a revelação do Evangelho. Você foi premiado com a revelação do Evangelho na tua vida. Eu lembro uma vez que o irmão Antônio falou uma coisa que me marcou. Guardei aquilo. O Antônio começou a frequentar a nossa congregação lá no começo, lá em 2008. Eu já fui na casa deles, já começou lá alguma coisa. E eles vieram já... Nós estávamos na garagem do Zé Lúcio ainda, o irmão Antônio já veio. Portanto, fazem 11 anos. Se o irmão Antônio tem 85 agora, tinha só 79. Mas o irmão Antônio falou uma coisa interessante. Ele falou assim: eu vivi a vida toda escutando que Jesus é o Salvador, mas eu não sabia Salvador do quê. Né, irmão Antônio? Mas sabe Salvador do quê? Ele salvou do quê? Até um dia que eu trouxe uma palavra aqui, que o irmão Antônio sempre me cobra, que eu tenho que trazer de novo, sobre o trono da graça. Que nós temos acesso ao trono da graça. Mas como que um pecador tem acesso ao trono da graça? Aí a gente falou sobre o sangue. Sobre o sangue. Né? E viemos lá do Jardim do Éden, e o irmão Antônio entendeu o que ele disse. Ele falou: agora eu entendi. Então nós tivemos essa revelação do Evangelho, irmãos. E o Espírito Santo nos foi dado para que a gente compreenda essas coisas todas que a gente falou hoje. Digam todos amém. Então, irmãos, o perigo de olhar na direção errada. Você não está olhando na direção errada? E pagando um preço desgraçado. E eu tenho uma notícia para você: vai piorar. Não tem nada tão ruim que não possa piorar. Se nós ficarmos querendo ver o sol nascer, o sol se pôr, olhando para o leste. Então, olha na direção certa. Olha para o morango. Aleluia. Você está de pendurado no penhasco. Quem está de pendurado no penhasco aqui? Levante a mão. Só o Ney e eu? Só nós dois? A Nadir também está. Tem 4 aqui de pendurado no penhasco. O resto está sossegado, né? Não tem luta, não tem batalha, não tem problema, não tem nada, né? Mas eu, o Ney, a Nadir e a Maria Lúcia, tem mais um de pendurado lá também, que reconheceu. Então você está de pendurado no penhasco. Aquilo é muito bom, irmãos. Aquilo tem que ficar no coração da gente. Quando a gente faz uma meditação como esta hoje, num contexto mais largo da questão, a gente entende isso. A gente entende isso. De pendurado no penhasco, segurado num cepó, numa raiz de uma árvore,
um urso em cima e 2 onças embaixo. E eis que eu vejo um morango. E agora, como diz o irmão Dionísio, eu balanço para lá, balanço para cá, para mim pegar o morango. E o urso? E as onças? Já viraram um detalhe secundário. Agora eu vou pegar esse morangão silvestre que eu vi. Olha que coisa profunda. Esse morango é Deus. Esse morango é a palavra de Deus. Esse morango é conhecer a Deus. Antes de morrer, o Davi chamou Salomão e falou: meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. Essa é uma pergunta que eu faço para mim todo dia. Será que eu conheço a Deus? Você conhece a Deus? Às vezes a gente conhece a Deus como conhece o Roberto Carlos. Quem conhece o Roberto Carlos aqui? Mas você já tomou um café da manhã com ele? Você já pousou na casa dele algum dia? Você já teve um fim de semana com ele, conversando, passeando, trocando ideia? Não. Assim que a gente conhece Deus às vezes. Esse é um morango. Esse é um morango. Urso em cima, onça embaixo e um morango. E lá está o homem de pendurado fazendo força para ver se balanga para pegar o morango. É para lá que você tem que olhar. Digam glória a Deus, irmão. Para tudo e olha para lá. Para tudo. Talvez toda essa forma tua de olhar para o lado errado não resolveu nada até hoje. Resolveu o quê? Daqui uns dias você vai... E uns dias o teu CPF vai ser cancelado. Daqui uns dias. E daí? E daí? Morango vai ficar lá. Morangão. Repita comigo: o perigo de olhar na direção errada. Vamos ficar em pé para a gente orar? Vamos orar porque eu já estou querendo almoçar já, estou com fome já. Parar esse sermão aqui. De noite a gente continua. Depois do almoço a gente continua. Tem que olhar para o morango, né, irmãos? Vou eu querer pregar a Bíblia inteira aqui agora também? Não, olha para o morango lá, rapaz. Calma. Vamos cantar? Feche seus olhos. A minha vida está nas mãos de Deus. Quem sabe canta. Os meus problemas Deus resolverá. Bem forte. Os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma provação me desanima. A minha fé está em meu Jesus. Está em meu Jesus. A minha fé está em meu Jesus, está em meu Jesus, está em meu Jesus. A minha fé está em meu Jesus. Põe a mão direita sobre o coração assim. Isso aqui é simbólico, irmãos. Isso aqui é simbólico, né? Coração na Bíblia é uma expressão ilustrativa que se refere ao nosso ser interior, ao nosso espírito. Quando você coloca a mão assim sobre o coração, sobre o peito, é uma expressão nossa, da nossa cultura, de que estamos fazendo aquilo de coração. Põe a mão então sobre o teu peito. Glória a Deus.
Vamos orar. Amado e bendito Deus, Criador dos céus e da terra, Deus da Bíblia, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em cujo nome e por cujo sangue temos acesso até a Tua presença. Corrige, Senhor, o nosso foco, hoje, agora, pelo Teu Espírito. Nós nos entregamos agora nas Tuas mãos. E nós confessamos a nossa incapacidade. E nos entregamos ao Senhor, pedindo que o Senhor corrija o nosso foco, que estejamos olhando para a direção certa. E a direção certa é a Tua palavra, é a Tua vontade, é a pessoa de Jesus. Abençoa, Senhor, a todos os que estão aqui nesta manhã, as famílias que aqui vieram, o André, Senhor, a Luíse, o filhinho que estão pela primeira vez. Abençoa os seus lares, os seus físicos, o seu emocional, os seus negócios. Deus, que eles possam viver esse dia, o primeiro da semana, voltado para a sua família, voltado para Deus, para as coisas que são realmente importantes nesta vida. Pai, eu abençoo estes irmãos. Eu oro pela semana que começa. Eu oro pela ocupação de cada um. Nós temos aqui oficiais da Polícia Militar, do 32º Batalhão da Polícia Militar. Abençoa o comandante. Abençoa, Senhor, o Major Campos, que é subcomandante. Abençoe os oficiais. Abençoe os praças, aqueles que embarcam nas viaturas todo santo dia, noite e dia, sem saber o que os espera. Guarda pelo Teu poder. Ajuda, porque eles são ministros Teus para a segurança da cidade. Abençoa a nossa cidade, nosso país, em nome de Jesus. Diga um amém. Põe a mão na direção da tua casa e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é lugar de vida, é lugar de paz, de respeito, de harmonia, de obediência, de temor a Deus. Sim, Senhor, abençoa a minha casa. As pessoas que vivem ali comigo, mas não só elas, também os animais, as plantas, abençoa. A minha rua, a minha vizinhança, a nossa cidade, nosso país. Abençoa, Senhor, a recuperação da saúde do nosso presidente, a viagem para a ONU, onde ele vai falar umas verdades lá a respeito do nosso país. Sê com ele, sê com a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Aplaude Jesus.